Bem-vindos ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense chamado Bodies. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, vemos dois irmãos paramédicos chamados Corey e Jeffrey. Eles trabalham juntos em um hospital onde colocaram um rádio que os avisa quando alguém está ferido ou qualquer tipo de emergência. Neste dia, eles ouvem que uma garota está ferida. Em pouco tempo, eles chegam à sua casa com a ambulância. Eles levam a garota na ambulância e nesse meio tempo, um dos irmãos dá a ela alguns remédios para deixá-la inconsciente antes de chegar no hospital. Depois, vemos que Corey e Jeffrey cortaram seu estômago e retiraram seus órgãos para vendê-los. Esta é a parte em que o filme revela que os dois irmãos não são paramédicos, são vendedores de órgãos. Eles levam pessoas inocentes e feridas ao hospital e lhes dão sedativos para perderem os sentidos. Depois, tiram seus órgãos e os vendem no mercado negro. Depois disso, Jeffrey pega o telefone da garota que acabaram de matar e fazem um post no Facebook, como se fosse ela dizendo que ficará fora da cidade por alguns dias, para que ninguém a procure. Corey aparece e diz a seu irmão para tentar alguma desculpa nova, pois eles já estão usando a mesma por dias. Corey e Jeffrey estão envolvidos neste negócio criminoso há cerca de 3 semanas e estão ganhando muito dinheiro. Os irmãos ficaram emocionados quando falam sobre suas vidas e Corey garante a Jeffrey que o ama e que nunca o deixará. No dia seguinte, algumas garotas estão caminhando na floresta e uma garota chamada Sandy tropeça e quebra a perna. Suas amigas chamam a ambulância e logo Corey e Jeffrey aparecem lá para levá-la ao hospital. Corey diz a Sandy que suas amigas não podem vir com eles, pois eles só permitem um acompanhante da família. Ela concorda com isso e eles seguem direto para o hospital. Em seguida, Jeffrey faz a mesma coisa novamente. Ele deixa Sandy inconsciente e começa a acariciá-la como se a conhecesse. Eles a levam ao hospital e estão prestes a começar a operação. Mas vemos que Corey, pela primeira vez, está nervoso e não consegue continuar. Ao ver a tensão nos olhos do seu irmão, Jeffrey diz a Corey que eles deveriam deixar essa cirurgia para mais tarde. Nesse momento, Jeffrey começa a acariciar Sandy novamente e olhar para ela com um olhar carinhoso. Depois de algum tempo, Sandy acorda e percebe que está em uma sala de operações. Ela olha para a câmera e pede para ir embora, mas ela não sabe o que a espera. Sandy encontra algumas roupas no chão e as veste. Então ela se senta no chão e começa a chorar, porque percebe que algo está errado e está sentindo muitas dores. No dia seguinte, Corey traz comida para Sandy, mas ela não quer comer e joga a bandeja no chão. Isso irrita Corey e ele tenta abusar dela, mas Sandy dá um chute na cara dele para se defender. Corey fica com raiva e ameaça Sandy, dizendo que ela vai pagar por isso. Mais tarde, quando Sandy está dormindo, Corey vem até ela e abusa dela à força, o que causa muita dor a Sandy. No dia seguinte, quando Jeffrey tenta limpar as feridas do corpo de Sandy, ela recupera seus sentidos e lhe dá um chute porque está traumatizada. Sandy está assustada e zangada, e ao ver Jeffrey ali, ela pergunta se ele vai fazer o mesmo que seu irmão fez com ela. Ao ouvir Jeffrey dizer que ele veio para trazer sua comida e nada mais, Sandy pede a ele para sair da sala e decide comer. Enquanto isso, Corey está vendo tudo isso nas câmeras e ri da situação como um psicopata. No dia seguinte, Corey vem ao quarto de Sandy e lhe diz que veio para tratar sua perna quebrada. Mas Sandy não lhe dá ouvidos, ela só quer ir embora. Corey então lhe diz que se ela não escutar, ela vai acabar morta. Isso faz com que Sandy fique ainda mais assustada, por isso ela concorda em fazer tudo o que ele disser. Em seguida, Corey chega com uma bota imobilizadora e diz a ela que isso ajudará com sua perna quebrada. Mas quando ela vai colocar a bota em Sandy, ele quebra sua perna mais uma vez. Ela sofre e chora de dor. Então Corey lhe diz que se ela quer o remédio que vai curar a sua perna e aliviar a sua dor, então ela tem que escutá-lo. Sandy concorda, então ele lhe dá um remédio que a deixa inconsciente e depois abusa dela novamente. Depois de algum tempo, Sandy recupera seus sentidos. A pobre mulher pergunta a Corey por quanto tempo ela terá que ficar lá sendo torturada. Corey responde que ela vai ficar lá o tempo que ele quiser e fará tudo o que ele quiser. Sandy implora a Corey que não a deixe mais inconsciente e diz que ele pode fazer o que quiser, mas com ela acordada. Enquanto isso, Jeffrey pega uma foto dele e de Corey com uma garota entre eles. Ela se parece muito com Sandy. Corey chega e vê que Jeffrey está chorando, então o consola. Ele diz a Jeffrey que não deve pensar nisso novamente e também começa a chorar. No dia seguinte, Corey leva comida para Sandy e ela pergunta a ele por quanto tempo eles vão mantê-la presa. Então Corey responde que ela ficará quanto tempo ele quiser e depois eles vão matá-la. Sandy diz a Corey que ao fazer tudo isso, ele está se tornando um psicopata que não se importa com a vida dos outros. Corey responde que ele não é um psicopata, ele é um demônio, mas faz tudo isso para salvar a vida de outras pessoas, pois estes órgãos ajudam outras pessoas a viver. Quando Corey está prestes a sair, Sandy lhe pergunta se ele vai abusar dela novamente, e ele responde que hoje não está interessado. No dia seguinte, quando Sandy está trocando de roupa, Jeffrey entra com seu café da manhã e a vê nua. Sandy diz a ele para não se virar e se aproxima. Ela tenta seduzi-lo, lambendo o chocolate de seu dedo. Jeffrey gosta disso, mas quando ela toca em suas partes privadas, ele fica nervoso
e foge. Corey vê tudo isso na câmera e fica furioso. Ele percebe que Sandy está se aproximando de Jeffrey para que ela possa usá-lo e sair dali. Mas ele quer saber quem seu irmão vai escolher afinal de contas, Sandy ou ele. À noite, Corey abusa de Sandy novamente e ela começa a sangrar. Na manhã seguinte, quando Jeffrey vem tentar ajudá-la a limpar o sangue, Sandy recusa a sua ajuda e diz que ela pode fazer isso sozinha. Sandy tenta novamente seduzir Jeffrey e o faz tocar nela, mas Jeffrey não gosta disso e foge da sala. Corey vê tudo isso na câmera e pensa que Sandy está fazendo de tudo para colocar Jeffrey do lado dela. Sandy chega perto da câmera e começa a dizer que sabe que Corey pode ver tudo, mas mesmo assim, ela pode fazer o que quiser. Em seguida, Jeffrey chega ao seu quarto e percebe que ele a ama e no dia seguinte prepara uma refeição muito saborosa para ela. Ao ver isso, Corey fica louco e diz a Jeffrey que vai operar Sandy e vender os seus órgãos mais tarde. Então Corey vai até Sandy e começa a fazer algumas perguntas que ela ignora totalmente. Corey ameaça que se ela não responder corretamente, ele vai quebrar a sua outra perna. Sandy responde a todas as perguntas dele, mas começa a insultar Corey no processo, e ele se aproxima dizendo que fará algo terrível com ela. Tentando se proteger, Sandy tenta beijar Corey, mas ele fica enjoado e sai imediatamente da sala. Mais tarde, Jeffrey vem ao quarto de Sandy e ela pede que ele se deite com ela. Sandy diz a Jeffrey que ele é um cara legal, que cuida dela e a alimenta. Ele tem todas as qualidades que uma garota quer em um homem. Então ela o beija e eles ficam íntimos. Corey observa tudo isso na câmera e agora ele tem certeza que Jeffrey está apaixonado e ficará ao lado dela. Sandy confronta Jeffrey, perguntando por que eles a mantiveram viva até agora. Para responder a pergunta, Jeffrey mostra a ela a foto que ele estava olhando naquele dia e diz que a garota da foto era irmã deles. Seus pais os deixaram quando eles eram jovens e os três se tornaram inseparáveis desde então. Sua irmã era muito próxima a eles. Todos costumavam dormir juntos, mas quando Corey estava na faculdade, ele começou a trazer meninas para dormir em seu lugar, o que deixou sua irmã muito ciumenta. Inexplicavelmente, ela ficou muito doente depois disso e morreu. Jeffrey ainda culpa Corey pela morte de sua irmã e diz que ele sempre soube que Corey o deixaria depois de alguns anos. Sandy percebe que ela se parece com a irmã deles e é por isso que ela ainda está viva. Quando Jeffrey sai da sala, Corey tenta fazê-lo entender que Sandy só está lhe usando e que ela não está apaixonada por ele. Isso deixa Jeffrey tão irritado que ele começa a gritar com seu irmão e bater em si mesmo. Corey tenta consolá-lo e novamente tenta fazê-lo entender que ele o ama mais do que qualquer coisa. À noite, Sandy e Jeffrey estão deitados juntos. Eles ficam íntimos novamente e Sandy diz a Jeffrey que ele é melhor do que seu irmão e muito mais bonito do que ele. Depois, Sandy sugere a Jeffrey que eles deveriam fugir para longe de seu irmão Corey. Corey observa tudo isso, percebendo que seu irmão o trairá a qualquer momento e escolherá Sandy em vez dele. No dia seguinte, Corey leva seu irmão para algum lugar e eles voltam com outro cara para tirar seus órgãos e vendê-los. Nesse momento, Corey amarra a mão de Sandy, a pendura e diz que ela assistirá a um show ao vivo. Desesperada, Sandy começa a chorar e pede que eles não façam isso, mas os dois a ignoram. Eles começam a fazer a cirurgia enquanto o cara ainda está vivo. Sandy fica chocada e sofrendo muito. Ela não consegue acreditar no que viu. Pela primeira vez, ela viu um cara morrer na sua frente e dessa forma terrível. Corey a desamarra e lhe diz que ela se meteu com um cara errado. Agora, ele vai fazê-la assistir tudo isso todos os dias. No dia seguinte, Corey envia Jeffrey ao mercado para trazer algo para Sandy e enquanto isso, ele vem até ela e a ameaça, dizendo que vai destruir o corpo e o rosto que ela está usando para manipular seu irmão. Ele conta a Sandy que envenenou sua irmã naquela época porque sabia que ela estava prestes a deixá-los. Ela não morreu só por causa de uma doença. Sandy fica chocada com a revelação e percebe que Corey a enganou, pois a sala está cheia de gás que a deixa inconsciente. Então Corey costura seus lábios e suas partes íntimas para que ela não possa usá-los para manipular seu irmão. Quando Jeffrey vê o que seu irmão fez e começa a gritar, eles começam a discutir. Nesse momento, Jeffrey vai para cima dele e começa a bater a cabeça de Corey no chão. Quando Sandy acorda e vê que os irmãos estão lutando, ela pega o cilindro ao seu lado e bate na cabeça de Jeffrey com ele. Em seguida, ela foge e Corey consola Jeffrey enquanto ele está deitado em seu colo. Ele o consola e diz que a garota o enganou desde o início. Um ano depois, Jeffrey e Corey continuam fazendo esse trabalho e de repente eles recebem um telefonema de uma garota que está ferida na floresta. Eles vão até lá e são atacados pela garota, que não é ninguém menos que Sandy. Em seguida, Sandy leva Corey e Jeffrey para o mesmo hospital. Ela faz Corey deitar na cama da operação e depois amarra a mão de Jeffrey para que ele assista. Corey pede a Sandy que ela deixe Jeffrey fora disso, pois foi tudo culpa dele, mas ela não escuta e diz a Corey que agora ela vai abrir o seu corpo e tirar os seus órgãos na frente de seu irmão. Então ela se aproxima de Jeffrey, mas ele a confronta dizendo que ela estava apaixonada por ele. Entretanto, Sandy diz que ela nunca o amou de verdade. A essa altura, um cara vem ao hospital para buscar os órgãos. Ele diz a Sandy que se ela fizer o trabalho de Jeffrey e Corey,
ela vai ganhar muito dinheiro com isso. Sandy concorda e pede ao rapaz que espera lá fora por 5 minutos, dando a entender que só vai retirar os órgãos dos dois e já volta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.